Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Vamos lá? Pode ser salvar a boca. O primeiro encontro. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Vamos lá? Boa noite. Do senhor foi sugerido em que está sendo isso. Se as eleições fossem hoje, Essa agora é para quem tem xarope para Só um minutinho, tosse pessoal. Já guardado em vou casa. fazer a A Anvisa verificação do suspendeu a quórum, tá? venda de todos os xaropes que contêm a substância chamada clobutinol. Agora é a hora de olhar lá no. Essa agora é para quem tem xarope para tosse guardado em casa. Ricardo, seu A microfone Anvisa está aberto. suspendeu a venda de todos os xaropes que contêm a substância chamada. Bom, pessoal, boa noite a todos. Desculpa aí um pequeno atraso. Estava um trânsito horrível para vir do centro até a Ponte Preta. Faremos então a verificação do quórum para a reunião ordinária do CONGEAPA, de 28/4/2026. Todos me ouvem? Vocês Sim. estão me ouvindo? Sim. Legal, obrigado. Iniciando então pela Secretaria do Clima, né? Nosso presidente Brás, do Santos Adega Júnior. Mais alguém? Andréia, tá presente? Ainda não. Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Informação. Subprefeitura de Souzas. Subprefeitura de Joaquim.
AR14. João Pedro, presente. Obrigado, João. Sanasa. Márcio, presente. Obrigado. Segundo setor, Associação de Moradores do Bairro Carlos Gomes. Associação Resgate Cambuí. É isso. Tereza presente. Obrigado. A Maria está também? Acho que ela deve estar entrando. Tá. Associação dos Proprietários e Moradores do Jardim Botânico de Souzas. Sociedade Civil dos Amigos de São Conrado. Presente. Dos Caminhos de São Conrado. Presente. Ricardo. Sim. Obrigado. Associação e Loteamento Morada das Nascentes. Presente, Daniel. Obrigado. Carlos, a Renata do Carlos Gomes está presente, tá? Tá. E o Obrigado. Mané também está tentando entrar, ele não está conseguindo. Ele não. A gente tentou colocar esse aplicativo do Teams aí, mas está difícil ele conseguir. Ele está tentando lá, tá? Tá. Anotei aqui da Renata. Obrigado. Então, obrigado eu. Associação dos Proprietários Rurais da APA de Campinas, APROAPA. Sociedade de Loteamento Colinas do Atibaia. Rafael, presente. Obrigado. Sociedade Civil Condomínio Fazenda Riqueza. Daniel Coldri, presente. Associação Reserva da Floresta. Presente, Cunha. Associação Protetora da Diversidade das Espécies, PROESP. Dulcineia presente, Carlos. Obrigado. Sindicato Rural de Campinas. Unicamp. Pucamp. OAB. Aqui é o presente. Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano, AELO. Rafael Urbano presente. Obrigado. Duas apresentações, então, da Karina e do Rafael. Associação de Proteção Ambiental de Jaguatibaia. André, presente. Ô, Carlos, o seu som tá muito baixo comparado com essa. Né? Quase que eu não ouvi. Melhorou? Pouquinho. Tá. Eu coloquei no último aqui, mas... Vamos tentar. Associação APAVIVA. Assuma Sustentabilidade. Cláudia, presente. Obrigado. E Instituto Neon. Agora vamos aqui. Alguém que eu não chamei, ou entrou depois que eu chamei? Oi, boa noite, Carlos. Aqui é a Miriam, da SMPDU, do Planejamento. Eu entrei, acho que depois que já tinha começado. Tá. Obrigado, Miriam. Anotei aqui já, tá? Carlos, você pode abrir para a Maria, por favor? Ela disse que está esperando para entrar. Boa noite, aqui é o Juliano Mengato. Eu não escutei, eu entrei depois. Presente, Subprefeitura de Souzas. Obrigado, Juliano. Anotado aqui. Carlos?
Não tem nenhum pedido aqui da Maria para aceitar. Deixa eu ver. Não tem não. Não tem nenhum pendente aqui. E desculpa. A entrada tá automática. Quem tiver o link já entra direto. Não precisa provar. A não ser que ela tenha pegou outro link, não sei. Nossa, eu vou gravar aqui. Bom. Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá aqui. Ó, temos quórum para o início da reunião. Deixa eu ver se todo mundo está presente aqui. Vai falar. Secretário, boa noite. Tá me ouvindo? Boa noite, só um minutinho, eu tô acertando aqui minha câmera, não tá abrindo, só um minutinho, por gentileza. Tá bom, tranquilo. Tranquilo. Enquanto o presidente estabelece a conexão, a gente poderia fazer a leitura da pauta, né? Como item 2, teremos a fala da presidência e da vice-presidência. Item 1, né? Item 2, indicação de 2 conselheiros, ou conselheiras, né? Organizadora da primeira Conferência Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Item 3, fala dos conselheiros. Item 4, votação da ata da reunião ordinária de 31 de março de 2026. Item 5, apresentação dos avanços da CT Comunicação e Educação Ambiental. Item 6, vistoria na nascente Gargantilha. Item 7, análise de protocolos. Protocolo 2026.00049390/45, certidão de uso, atividades de lazer e entretenimento cultural, tais como hotéis, restaurantes, centros hípicos, festas e centros de convenções. E item 8, demais assuntos de interesse do Conselho. Lembrando que a reunião é transmitida ao vivo lá no YouTube pelo endereço eletrônico da Secretaria do Clima, que é youtube.com/Secretaria do Clima Campinas/streams. Tudo certo aqui, viu, Carlos? Não sei se você tá me vendo, Tá. mas... Tudo jóia. Agora sim. Opa, tem um áudio vazando aí. Eu registro então, presidente, e temos quórum para o início da reunião. Temos quórum, então. Boa noite a todos. Vamos dar abertura à nossa reunião ordinária do CONGEAPA Campinas, do dia 28 de abril. Declaro abertos os nossos trabalhos, então. Quero agradecer aí a presença e a participação de todos os nossos conselheiros. E eu quero aqui já... Você já leu as pautas aí, né, Carlos? Então, eu quero aqui... Hoje nós temos aí 8 pautas, né? Vou direto na fala da presidência. Quero falar para vocês muito rapidamente aqui
que a gente fez uma vistoria lá na sede do Congeapa, já colocamos nossa placa lá, e a gente também já fez a vistoria lá, o Vogel, para a gente fazer a pintura lá, que precisa... Falou que não é muita coisa, mas eu falei que é melhor, já que a gente vai mexer lá, já fazer a pintura total lá. Então a gente também já vai providenciar isso pelos próximos dias, tá? Mas a placa ficou bem destacada lá, né? Era um pleito aí já de uma longa data, então foi colocada essa placa lá. Também eu queria dar ciência aqui para todos os nossos conselheiros e pedir a colaboração para vocês. Eu sei que a gente tem vários desafios, mas muito importante com relação ao credenciamento de algumas entidades que estão aptas a celebrar convênio com o poder público. Nós tivemos aí, apenas até agora, uma entidade ligada à questão da proteção animal. Já temos aí 6 ligadas às questões ambientais, mas com relação à questão de proteção animal, apenas uma entidade até o momento. Então a gente fica triste porque há uma crítica muito grande de algumas entidades do terceiro setor que vive alegando que a gente não dá oportunidade para trabalhar junto, para fazer políticas públicas juntos, e quando tem a oportunidade eles não se manifestam, o porquê eu não sei, né, que se tiver... Então, eu acho que é uma força-tarefa de todos os nossos conselheiros, para que essas entidades aí também pudessem, se eles tiverem alguma dificuldade, para a gente ver quais são essas dificuldades, para ajudar, deixar em ordem, para ser certificado, para que a gente possa desenvolver políticas públicas juntos, tá? E é uma questão que, além de ser questão de um dever nosso, é uma questão ambiental também, a proteção animal, né? E é isso que eu queria falar para vocês, e também falar que nós estamos aí celebrando a partir de amanhã mais uma etapa da castração até o dia 3/5. Estaremos fazendo castração lá no Nova Europa, e também do dia 16, do dia 13 ao dia 26 desse mês, lá na região dos Amarais. Então, é importante a gente divulgar aí que esse ano a gente temos aí 20 mil castrações disponíveis para nossa cidade já para fazer, e está tendo, assim, uma adesão baixa também. Então, é importante que os conselheiros participam e ajudem a divulgar isso. Essa castração que está acontecendo no nosso município, castração e equipamento de cães e gatos. Tá bom? É isso a minha fala da presidência. Cláudia, por gentileza. Boa noite, secretário. Tudo bom? Boa Boa noite, noite. pessoal. Pessoal, eu queria, assim, uma questão de ordem, eu queria pedir, assim, com vocês, se poderia a gente inverter, como a nossa pauta é muito grande, e eu estou passando eu estou com rinite alérgica e estou com um problema de falta de ar. Então, como eu vou fazer a apresentação da análise de protocolo, se depois da fala dos conselheiros eu puder fazer a apresentação, tá? Eu queria saber se tem algum problema. A Cláudia está falando da pauta número 7, né? Passar para depois da fala dos conselheiros. Então, vamos colocar em votação a inversão de pautas do item 7, análise de protocolos da Prefeitura Municipal 2026-0004-9390-45, certidão de uso de atividades de lazer, entretenimento culturais, tais como os hotéis, restaurantes, centros hípicos, festas e centros de convenções. Coloco em votação a inversão de pauta. Os que são favoráveis permaneçam como estão. Não havendo manifestação, está aprovada a inversão de pauta. Muito obrigada, secretário.
Assim, também você curta, também esse mês a gente não teve muitas assim, ocorrências mais significativas, né, aqui na nossa região. E, assim, no caso, eu quero vir aqui fazer um grande agradecimento ao conselheiro João Pedro, né, da Secretaria de Serviços Públicos, que prontamente atendeu a uma solicitação nossa aqui na trilha de Joaquim Egídio, né, a antiga linha do bonde. No carnaval, teve uma chuva muito forte e derrubou uma árvore na APP aqui do Ribeirão das Cabras, né, no Parque Linear, né, que a gente já o chama como Parque Linear Ribeirão das Cabras. E com a caída dessa árvore, desbarrancou as margens do Ribeirão, ficou muito perigoso, porque tem ali o pessoal faz caminhada, e estava meio que comendo o leito, né, onde as pessoas fazem caminhada. E aí o João Pedro, a gente foi fazer uma vistoria juntos, ele viu toda assim, o que teria, assim, a sequência de serviços, a gente preparou o ofício, e já está pronto, viu, secretário? Um trabalho muito bem feito, sabe? Uma contenção de barranco muito bem feita. E eu queria muito agradecer, João Pedro, a sua colaboração, e a gente fica muito feliz, né, quando a gente tem essa parceria acontecendo. Muito obrigada, viu, João Pedro? É isso só. Oi, Cláudia, obrigado, viu? Imagina, a gente está sempre à disposição, sempre que der para ajudar, a gente está à disposição para ajudar. Deu um desencontro da nossa agenda, mas assim que a gente fez a vistoria, foi rapidinho, né? Bom. Legal, muito obrigada. Vamos lá, então, seguindo a nossa pauta. O Carlos já falou aqui na nossa pauta 2, a indicação de 2 conselheiros ou conselheiras para a comissão organizadora da primeira Conferência Mundial das ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Você mandou, gostaria que você explicasse, Carlos, e você enviou por e-mail para os conselheiros, né? Sim, foi encaminhado por e-mail aos conselheiros. A convocação, né, para a Conferência Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Não recebi, viu, Carlos? Eu só não recebi, tá? Como eu não recebi também a convocação dessa reunião semana passada, esse e-mail não chegou. Entendi. Eu acredito que tenha havido algum problema no e-mail lista lá do conselho, né? A gente manda para um e-mail lista e nesse e-mail lista tem cadastrado todos os e-mails dos conselheiros. Teve mudança recente lá de contas, né, na prefeitura, e eu acredito que aconteceu algum problema de comunicação. Eu vou reenviar essa convocação. Aliás, ela ia sofrer até uma retificação, porque inicialmente ela estava prevista para ser, a conferência estava prevista para ser dias 12 e 13 de maio, e passou para o dia 19 e 20. Eu acho que a Andrea, ela tem mais detalhes sobre a conferência. Eu vou pedir para ela ajudar a gente aqui, Andrea, por favor. Claro, Carlos, com o maior prazer. Pois não, secretário, você quer falar? Não, eu ia falar que é importante a participação, até porque é uma comissão paritária, né? Então é importante a participação aí, está faltando a indicação desses 2 conselheiros. Pode, por gentileza, Andréia, pode explicar. Então tá bom, gente, eu sou da comissão organizadora da Conferência Municipal Livre dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Essa conferência, para quem participou da de meio ambiente no começo do ano passado, ela é muito similar. Ela tem perfil transversal, existem e tripartite também. Ela inicia pelos municípios, depois vai para os estados e depois vai para a União, elegendo delegados e tendo conferências, propostas, enfim, seguindo mais ou menos o mesmo rito. Essa
conferência é da Agenda 2030. Portanto, nós vamos discutir os 18 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Em nível nacional, existem algumas regras que quem faz ou conferência oficial ou conferência livre tem que seguir. Uma delas é estabelecer os eixos. Você pode escolher um ou mais eixos. Campinas escolheu dialogar sobre todos os eixos. São 6 eixos no total: de democracia e instituições fortes, sustentabilidade ambiental, promoção da inclusão social e combate às desigualdades, inovação tecnológica para desenvolvimento sustentável, governança participativa e colaboração multissetorial e financiamento da Agenda 2030. O nosso encontro, pessoal, vai se dar em dia de semana, mas à noite, porque a gente sabe que tem muita gente que tem dificuldade de comparecer de dia, então nós conseguimos um espaço no SESI Amoreiras, e vai ser lá à noite, no dia 29 no dia 19 e no dia 20 agora de maio. No primeiro dia vai haver discussões sobre os eixos temáticos, e no segundo dia nós vamos considerar, dialogar sobre as propostas enviadas e os delegados. Nós vamos, então, estabelecer um delegado, né, e 3 suplentes para estar conosco lá em Brasília, enfim, poder ter essa possibilidade de ir para Brasília. Como que vai se dar as inscrições de quem é munícipe? Porque como vocês são conselhos, é bom que vocês saibam. A sociedade civil, os munícipes se inscrevem. Se inscreve através de um formulário que a gente está fechando e vai constar do site. Qual é o nosso pedido neste momento? Como o secretário bem observou, a comissão desses eventos, ela é paritária. Então, metade conselho, sociedade civil e metade poder público. Como são 4 conselhos, nós precisamos de 8 representantes. E o CONGEAP, então, é convidado, né, com muita honra, a gente convida o CONGEAPA para fazer parte dessa comissão organizadora e a gente poder também debater nesse local a APA de Campinas, né, que é o objeto principal desse conselho. Então, se vocês tiverem dúvidas, existe uma comissão organizadora já trabalhando, nós lá da secretaria já estamos trabalhando em minuta de regimento interno, toda a parte de logística, mas a gente pede, né, secretário Carlos, aí, sim, essa resposta rápida, para que a gente consiga o mais célere possível fazer as divulgações e angariar o máximo de pessoas possíveis para a gente ter esse espaço democrático para levar as nossas propostas em nível estadual, em nível federal, enfim. E só para vocês terem na agenda, a Conferência Nacional de ODS presencial será em Brasília, do dia 29 de junho até o dia 1º de julho. Então, vai haver esses dias aí de conferência, e antes disso também vai haver uma virtual, caso quem não possa ir para Brasília. Não tem data ainda da Conferência Nacional Virtual, mas fica aí a dica para todo mundo acessar o site da conferência, que é conferenciaods.org. Lá tem toda a documentação, toda a explicação, todo o calendário. Então, eu não quero me estender muito, secretário e Carlos, mas é isso. E vamos com a gente lá para a conferência dos ODS da Agenda 2030. Obrigada. Obrigado, Andréia. Então, vamos lá para o nosso terceiro item de pauta, que é a fala dos conselheiros. Temos inscritos por ordem de inscrição? Só uma questão, presidente. Pois não. A gente precisa de 2 indicações do Conselho para compor a comissão de organização da conferência. Então, vamos lá. Quem se autoindica aí? Conselheiros, por favor, 2.
André, só um esclarecimento, André. Qual que é o comprometimento de tempo? Eu poderia ser voluntário, mas dia 19 e 20 de maio eu não estou presente aqui. Eu não entendi direito qual que é o comprometimento de tempo. É antes, depois, durante? É antes e durante. Depois, não necessariamente, porque a gente faz um relatório dessa conferência para reportar, né, para a Conferência Nacional, mas esse é um trabalho que mais a gente do Executivo faz, que é um trabalho burocrático, árduo, nós não vamos tomar o tempo de vocês. Mas antes a gente toma decisões sobre o regimento, sobre a forma, decisões de como conduzir. Tem algumas reuniões, né, a gente pode até tentar um híbrido, mas durante nós realmente precisamos da comissão, porque vocês vão estar lá, né, recepcionando a sociedade civil, nos ajudando a orientar. Então, acho que no seu caso vai ter impeditivo por conta disso. Principalmente durante a conferência, a presença da comissão organizadora é importante. É uma pena, então, infelizmente, Sim. não estou em Campinas. Não tô. Mas obrigada por perguntar, Daniel. Posso perguntar também? Eu nem levantei a mão, falta de educação minha, desculpa, gente, é minha falta de educação. Andréia, boa noite todo mundo. Deixa eu te perguntar, porque eu, Dulce, realmente não tenho tempo, mas, por exemplo, as suplentes do conselho poderiam ser? A Tina talvez tenha interesse em participar, que a Tina sempre gosta de participar das atividades de conselho, conferência livre, essas coisas. Ela poderia ser a candidata da Proesp? Claro, Dulcineia, pode ser os titulares e os suplentes. Eu vou falar com a Tina, então, e depois eu te dou um retorno no privado, tá bom? Tá bem, muito obrigada, Dulcineia. Obrigada. Como somos um espaço democrático, não tem nenhuma indicação espontânea, nós vamos aguardar, seguimos a pauta então, Carlos. Tem essa defasagem de falta, aguardando a manifestação ou a indicação de alguns membros para compor nosso conselho. Então vamos lá. Temos quatro, desculpa, presidente, 4 principais conselhos aqui, né? O Conselho de Proteção e Defesa Animal indicou 2 representantes, o CONDEM indicou 2, acredito que o CONJAPA Campo Grande também indicou 2, seria interessante o CONJAPA ter essa representação lá na comissão. Cláudia. Ai, secretário, eu vou estar viajando também. O espaço é democrático, nós está aberto para que os conselheiros se manifestem e se inscrevam, e vamos deixar aberto aí que pode até no final da reunião ou entra no particular e a gente dá sequência nisso aí. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Então vamos lá, algum inscrito na fala dos conselheiros? Por ordem de inscrição? Não tem nenhuma inscrição. Ah, tem agora da Renata. Por favor, Renata. Boa noite a todos. Secretário, eu gostaria de lhe perguntar, né, sobre a nossa reunião, né, aqui, a vinda de vocês aqui para dar uma olhada aqui na região, naquela nascente que eu conversei com vocês na reunião passada, e você ficou de marcar, né, junto com o Vogel, para virem aqui. Gostaria de saber se tem uma ideia dessa vinda até aqui. Sim, Renata. O Vogel, ele já deu uma passada aí, mas nós podemos. Essa semana foi bastante corrido aqui, mas nós podemos marcar aí um dia aí, veja um horário que é melhor para você, se for na parte da manhã ou na parte da tarde, para a gente alinhar, para você acompanhar a gente, e pode ser a semana que vem. Tá, eu mando então para vocês Com gentileza. a minha disposição, e daí em cima dela a gente faz um bem bolado, tá ok? Combinado.
Combinado. Combinado, então. Muito obrigada, viu? De nada. Era isso. Mais algum inscrito, Carlos? Não temos mais inscrições. Acho que podemos partir para a inversão da pauta, né? Seria o item lá, análise de protocolos. Cláudia? Vamos lá. Eu passei para o Carlos o protocolo, ele vai estar colocando aí na tela. Tá. O protocolo não, a manifestação. Uhum. Então, a gente, né, lembrando a todos que a gente tem uma comissão técnica de protocolos, né, que ela é bem ativa, a gente atua praticamente no Zap, né, fazendo discussões ou considerações, e assim a gente vai elaborando o parecer. Parecer não, a manifestação em cima, né, do protocolo e mais assim diretamente sobre o parecer da Seclimas, que é a nossa base para análise. Está compartilhado aí com vocês? Ainda não. Não? Apareceu? Não, só apareceu. Beleza. Então, vamos lá. Campinas, 28 de abril de 2026. Manifestação do CONGEAPA, protocolo PMC 2026-000493990, dígito 45. Interessado Luciano Nicolau Casemiro. Referente à certidão de uso de solo para atividades de lazer e entretenimento cultural, tais como hotéis, restaurantes, centros hípicos, festas e centros de convenções. Resumindo, na verdade, o que ele solicita é o uso, né, das construções que existem no local para fazer eventos de festas, aniversários, eventos pequenos. Então, aqui é para vocês terem uma ideia onde fica a área. Então, a gente está dentro da região ali próxima do Observatório de Capricórnio, né, na zona de conservação geoambiental, em Joaquim Egídio. Vamos lá, pode subir. Acho que não tinha nada antes, né? Então, é isso. Agora aqui embaixo, o imóvel a gleba é a E9, remanescente, conhecida pela Fazenda do Capricórnio ou Recanto Ecológico. O imóvel possui uma área total de 56.526,34 metros quadrados, ou 5,65 hectares, e tem registro no Cadastro Ambiental Rural do CAR. Então, inicialmente, consideramos que o decreto número 22.494, de 10 de novembro de 2022, que estabelece os procedimentos relativos aos processos de emissão de alvará de eventos em locais inseridos na área rural da APA de Campinas, né, que é o decreto que a gente tem como um decreto muito bem elaborado e que está funcionando, e a lei que é embasada e inspirada na lei que cria o controle de poluição sonora e define limites de ruído na cidade de Campinas, né? A gente viu que não foi citado em nenhum dos dois pareceres. Então, a nossa manifestação nesse sentido, que tal decreto seja informado ao interessado de forma a instruí-lo quanto ao objetivo desse decreto, que é o de preservar o bem-estar público e reduzir impactos ambientais causados por sons excessivos em atividades residenciais, comerciais, industriais e de lazer, eventos, principalmente em áreas rurais, em uma APA. Então, é isso, né? A gente solicita que essa informação seja passada para o interessado. Aí destacamos que o remanescente de mata que aparece na imagem abaixo seja devidamente protegido e que não haja supressões e usos indevidos de atividades antrópicas no seu interior, havendo uma delimitação com sinalização da área de acesso dos humanos.
Então, a gente tem aqui embaixo, para vocês verem, a linha vermelha é da gleba, né? Então, a áreazinha mais clarinha é onde já tem as construções, e todo o entorno, né? Vocês veem que a gente tem a APP do Ribeirão das Cabras passando ali dentro, e fragmentos, né? Essas manchas verdes que estão denominadas pintadas, elas são vegetação nativa. A vegetação que não está, acho que deve ser vegetação exótica, né? Então, ela não está considerada. Mas a gente está pedindo para que, fazendo essa manifestação da importância de evitar, né, que os eventos se adentrem para essa área de mata. Isso tudo também no parecer técnico da Seclima já está bem explicadinho. Pode subir. Aí a localização, e é interessante também, é um detalhe que a gente viu nesse mapa, é que ele fica de frente para um condomínio residencial, rural. Então, por ser uma atividade de eventos, a gente pontua bem isso, né? A importância de se cumprir esse decreto, né? De ruído, da poluição sonora, porque a incomodidade da vizinhança, você tem aí um condomínio bem constituído, bem assim, ocupado de residências, né? Bem em frente, então isso daí pode vir a ser algum problema. Aí, sobre as condicionantes apontadas no parecer do Departamento de Planejamento. No caso, não descaracterizar o uso rural no imóvel. Esse item necessita urgentemente de uma regulamentação técnica complementar, normativa ou instrução, sobre atividades admissíveis na área rural da APA de Campinas, principalmente se tratando dessa zona de conservação geoambiental, que por motivos óbvios, de se tratar de área de alta fragilidade, declividade, solos suscetíveis à erosão, deve-se manter integridade ecológica e a paisagem. A presença de remanescentes de vegetação nativa sinaliza a relevante função ecológica da conectividade de habitats. Assim, é uma zona que apresenta alta sensibilidade a intervenções antrópicas, sendo destinada prioritariamente à conservação dos atributos naturais e paisagísticos com uso restrito e controlado. Então, esse é um assunto para discussão desse conselho e órgão gestor. Isso a gente vai estar encaminhando depois por meio de um ofício, essa questão que a gente acha que a gente precisa criar uma regulamentação técnica complementar, porque como não descaracterizar o uso rural do imóvel, né? Se você vai estar dando permissão para uma casa de eventos. Casa de eventos, né, geralmente são festas, barulho, né? Então, a gente precisa meio que estar fazendo uma normativa sobre isso. Pode subir. Mas hoje a gente está analisando em cima do plano de manejo, né? Do zoneamento permitido. Nossa manifestação. Atividade permitida, assim... Aí, na bandejinha. Nossa manifestação. A atividade pretendida, assim, deverá manter características rurais da propriedade, evitar descaracterização estética e valorizar a paisagem, cultura e identidade local. 2. Comprovar vínculo... um sacrifício pela família, geralmente sou eu. Por gentileza, tem um conselheiro com o microfone aberto aí e estamos ouvindo a sua conversa, que não é da pauta. 2. Comprovar vínculo com o meio rural da APA de Campinas. É outro item que necessita ser melhor compreendido e esclarecido na forma de regulamentação, pois vem sendo negligenciado esta preocupação. A necessidade de que sejam eventos controlados e que mantenham as características rurais, e, se não, vira um buffet urbano. Então, esse ponto eu acho que é importante a gente começar a observar. Nada contra, né, as certidões de uso do solo, a permissão, é só que sim, realmente, se a gente não prevê essa preocupação de ter vínculo com o rural, vai ser
simplesmente deslocar um buffet da área urbana para a área rural, né? Levando toda aquela balbúrdia, barulho, tudo. Então, a gente precisa começar a criar essa regulamentação de uma forma que os eventos, eles tragam essa coisa mais tranquila, sabe? Então, isso tudo eu acho que faz parte, ficou assim, uma regulamentação para a gente terminar. A gente ainda não chegou nesse ponto. Tem de ter narrativa territorial, a história, paisagem, produção local. 3. Respeitar a limitação de participantes de eventos, já definidos pelo plano de manejo da APA de Campinas. Esse é outro assunto que a gente precisava rever, né? Porque a gente deu, assim, acabou dando permissão até um número muito elevado de participantes de eventos. Mas ele está dentro, sim, nesse caso aqui é para poucos, atividade para eventos pequenos, então não tem problema. 4. Acomodar todos os veículos dos visitantes dentro da propriedade, respeitando as APPs, cursos d'água, limitando velocidade, etc. Essa condicionante também quer garantir. Pode subir. Autonomia da propriedade, não transferir impacto para o entorno. Controle do uso, quem entra, como entra, quantos entram. Limitação de escala. Se não cabe dentro, não pode estacionar na estrada municipal, evitando sobrecarga viária em estradas vicinais já precárias. 5. Não promover poluição sonora e luminosa. Som alto e contínuo é presença de risco ocasionando fuga de animais da área do entorno, abandono de habitat e estresse constante aos animais, sejam domésticos ou silvestres. Atender a todas as restrições estabelecidas no item 321 do tomo 4 do plano de manejo, que fala sobre a proteção estelar, né, que é aquela região no entorno do observatório. Nossa manifestação. O acesso ao imóvel está localizado na Estrada do Capricórnio, próximo à entrada do condomínio rural Serra das Cabras, que é estritamente residencial, que pode gerar incômodo para a vizinhança. Há de se respeitar a convivência territorial. A emissão de ruído acima do permitido pelo decreto municipal possui alto potencial de propagação e percepção, podendo gerar conflitos de uso e comprometimento da qualidade de vida, seja vegetal, humana ou animal. O impacto de vizinhança constitui critério determinante para a concessão e manutenção de alvarás, podendo ensejar restrição de horários, limitação de atividades e suspensão de autorização. Sobre a iluminação noturna, as atividades deverão adotar iluminação direcionada, evitar dispersão para as copas das árvores, baixa intensidade, suficiente apenas para segurança, temperatura de cor adequada, preferir luz quente, menos impactante, uso temporário com desligamento após término das atividades e evitar iluminação contínua em áreas naturais. Principalmente por ele estar muito próximo do observatório, né? Aqui é mostrando a hidrografia, né? A gente está tendo uma noção aqui da como ele é rico aqui de áreas de proteção e de preservação permanente. O Ribeirão das Cabras está passando ali nele. E aqui do lado de baixo é o condomínio Serra das Cabras, que vocês veem que já está bem ocupado, né, com residências. O Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental de Campinas manifesta-se favoravelmente ao conteúdo do parecer técnico ambiental 78/26 da Unidade de Conservação, elaborado pela Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade de Campinas. Registra-se o reconhecimento desse conselho quanto à qualidade técnica do referido parecer, elaborado por equipe técnica qualificada com comprovada experiência e atuação contínua na gestão da unidade de conservação, o que confere consistência, responsabilidade e aderência às diretrizes ambientais da APA. Pode subir. O Conselho reitera sua confiança no corpo técnico da Secretaria, destacando o alinhamento entre o parecer apresentado e os princípios de conservação, uso sustentável e proteção do território. Adicionalmente, esse Conselho solicita que as contribuições e manifestações apresentadas nessa manifestação
no âmbito da Câmara Técnica de Protocolos e discussões colegiadas, sejam consideradas e, quando pertinentes, incorporadas ao parecer conclusivo, de forma a fortalecer o caráter participativo e a governança compartilhada da unidade de conservação. É isso aí. Atenciosamente, Cláudia, vice-presidente. Resumindo, a gente concorda plenamente com o parecer técnico da Ciclimas e faz algumas considerações que a gente acha muito importante, né, posteriormente a gente começar a fazer essas discussões, como foi o caso da primeira revisão do plano de manejo, né, que atualizou de alguma forma algumas condições, né, e eu acho que a gente pode aprimorar, né, secretário? Cada vez mais. Sim, é isso mesmo. Eu queria fazer uns comentários, se vocês me permitirem. Pois não. Cláudia, parabéns aí pelo levantamento, e você acompanha há muito tempo o nosso drama em relação aos casos de eventos na APA. Né? Queria comentar só que a gente não recebeu esse material antecipadamente, como das outras vezes que a gente recebeu os protocolos antes da reunião, para a gente poder ler. Eu terei me manifestado antes. Queria também reconhecer a importância do decreto de 2022. Ele transformou uma catástrofe numa coisa apenas ruim, já é uma evolução. E eu queria fazer alguns comentários que vão além da questão dos ruídos, que é meio óbvio, né? Aqui na minha região, no Condomínio Riqueza, nós temos 3 casas de eventos, uma com capacidade de fazer eventos de muito grande porte, e as outras 2 com capacidade de fazer eventos de médio porte. O impacto viário em relação a isso é óbvio. E a Cláudia falou bem que, infelizmente, no decreto se estabeleceu um limite de os participantes nesses eventos muito alto, tem eventos para 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, e o impacto não só para os moradores, mas para a região inteira é muito grande, alguns congestamentos chegando até a Dom Pedro. Com eventos grandes nesse nível, não há estacionamento possível dentro das propriedades. O ano passado, eu fiquei preso na minha estrada, porque um carro parou na saída da minha rua e ficamos 45 minutos sem poder sair de casa ou entrar em casa. E não há fiscalização, secretário, a gente já se manifestou sobre isso, eu não tenho a menor esperança, porque essa é uma reclamação que não tem eco. Eu quase me indispus com o pessoal da INDEC que estava aqui, porque o cara falava assim, mas não tem placa de não é proibido estacionar. Não passa 2 carros na estrada, e o carro estava parado ali. Então, eu não tenho muita esperança, né? Lixo pós-evento é uma catástrofe, infelizmente a nossa população está bastante deseducada em relação a isso. Vai valer muito a questão da CT de educação, porque a gente vai falar sobre a importância da APA e de entender o que é isso, mas assim, o day after de um evento é catastrófico aqui para a região. As empresas fazem um trabalho, algumas fazem um trabalho bom, outras fazem um trabalho péssimo e fica lata, saco, tudo no caminho. Animais silvestres, assim, os tatus estão sofrendo até aqui, né? Porque assim, toda vez que tem festa aqui dentro, aparece um tatuzinho morto, porque as pessoas não respeitam o limite de velocidade, que é 30 km por hora, enfim, não conhece, faz curva. O número de participantes em relação ao som, Cláudio, super relativo. Este final de semana, a gente teve um casamento para 300 pessoas aqui, e que eu ouvia dentro da sala aqui de casa com a televisão ligada. Não há para quem apelar, secretário. Não tem. A Guarda Metropolitana, que é o canal que a gente é orientado a, não responde, não sabe, não tem conhecimento, não vem. Não tem equipamento de medida de decibéis para medir o som. Eu tenho um particular meu aqui, e meço. Ainda bem que eu tenho um diálogo bom com o proprietário da casa de som, que é a vizinha minha. Ele respeita o horário, ele termina 1h da manhã. Mas ressalto aqui, é um absurdo, numa área de proteção ambiental, o fato de existir uma casa de eventos que faz som, né? Tem muito pouca transparência na comunicação dos alvarás, a gente não consegue ter acesso a esses alvarás, porque o decreto é super extenso no número de exigências,
tem banheiro, tem médico, tem um monte de coisa. Impacto tem que ter parecer da ENDEC, antes do evento. A gente não consegue ver isso, a gente não consegue, como cidadãos, fiscalizar. A única entidade pública que realmente nos ajuda nessas ocasiões é a Polícia Militar. Eles não têm o poder de interromper a festa, mas eles vêm, olham o alvará e ficam lá na porta pegando os bêbados que saem dirigindo. Isso tem um certo poder inibitório, né? Então fica assim, olha, eu moro aqui há 8 anos, realmente a condição melhorou um pouco com o decreto, mas ela está longe de suficiente, fora o absurdo que é você autorizar o funcionamento de uma casa de eventos dentro de uma área de proteção ambiental. Não tem cabimento. Então, fica aqui o meu desabafo para vocês, porque a gente está completamente desamparado em relação a isso. Eles prometem tudo, o decreto é bacana, ninguém fiscaliza, e a gente fica com aquela coisa do Brasil, que tem lei que pega e tem lei que não pega. Felizmente, com a mobilização dos moradores aqui, da minha associação, as casas, 2 das casas respeitam o horário de 1 da manhã. Mas no final de semana retrasado, uma das casas fez um evento que foi até às 4 horas, com um som, e a gente não tem apelo para ninguém. O decreto diz que é 1, tem que encerrar, e não acontece nada, ninguém é punido, e a gente está sem pai nem mãe. Então, é isso. Então, bacana, pode ter um parecer lindo da secretaria, pode ter tudo, está no plano de manejo, tem um decreto que regula, mas sem fiscalização, realmente não adianta nada. Era isso que eu tinha que falar. Obrigado. Um conselheiro pediu a palavra aqui, o Ricardo Lima. Boa Pois noite a não, todos. Ricardo, pode falar. Boa noite a todos. Cláudia, parabéns pelo seu trabalho, mas eu sou obrigado a concordar com o Daniel, porque eu costumo andar assim, sábado, domingo, feriado, logo cedo, e tenho visto o que é o day after dessas festas. E o que o Daniel falou em relação à fiscalização realmente é praticamente inexistente. Então, eu vejo que todo esse esforço que nós estamos fazendo para ter uma área de preservação ambiental, com casa de evento, sinceramente, eu acho que é tentar unir a água com o azeite. Não vai. Não vai porque o nível de educação nosso não permite, nós não temos o nível para isso, não temos fiscalização e a gente vai trazer problema para a população. Era só isso. Obrigado. Acredito que precisamos colocar o parecer em votação. É isso? Secretário, presidente. Precisa colocar em votação o parecer, Carlos? Sim. Então, vamos colocar em votação o parecer da análise do protocolo 2026.00049390, 45, certidão de uso de atividade de lazer, entretenimento, cultura, tais como hotéis, restaurantes, centros hípicos, festas e centros de convenções. Os conselheiros que aprovam, permaneça como estão. Os que não concordam podem se manifestar, inclusive, pelo chat. Eu não concordo, não pelo parecer da Cláudia, porque eu não vi a manifestação da Seclimas, não sei do que contém a manifestação, a gente não teve esse acesso. Cláudia, a sua colocação está perfeita em cima da questão da Seclimas, então eu não concordo por não ter visto a manifestação da Seclimas. Eu também não concordo, porque eu acho que nós vamos trazer problema para toda a população e para o meio ambiente da região da APA de Campinas. Com 2 manifestações contrárias, tenho mais, Carlos, porque eu estou com pouca imagem aberta aqui de conselheiro, Carlos. Me oriente aí, por favor. Bom, tivemos dois votos contrários e mais uma manifestação aqui. Deixa eu ver.
Tem mais. Aí, ó, pode... Tem mais Daniel duas no chat. e Rafael. Tá. E o Cássio se absteve. E a Ok. Renata se absteve. Então, pera lá. Uma vez que a gente tem o suficiente, né? São 4 contrários no total. Pontos. Sim, o Cássio se absteve. E a Renata. Então, 4 contrários e um absteve, é isso? Duas abstenções. 2 abstenções e 3 contrários. São 4 contrários e 2 contrários. abstenções. Isso. Então, foi aprovado o parecer com 4 manifestações contrárias e 2 abstenções. Perfeito, Carlos? Isso mesmo. Eu só Então, gostaria, secretário, de deixar, então, bem esclarecido para todos os conselheiros, né, que apesar de eu fiz e muitos daqui fizeram parte do zoneamento, das atividades permitidas, admissíveis, muitos dos conselheiros participaram do plano de manejo. E essa parte de eventos, a gente tem problemas porque tem muitas propriedades que já estavam antes, né, desse decreto da lei de uso e ocupação do solo ser feita. Então, a gente tem, de alguma forma, que adequar, eu acho. Então, assim, a gente vai estar preparando esse documento, esse ofício para a Seclimas, para a gente começar esse grupo de discussão, né? Porque a gente também tem que levar em conta que os proprietários desses espaços, muitas vezes eles não têm essas informações mais consistentes, né, do que é uma APA, tudo. Então, a gente vai estar tentando fazer essa um tipo de uma resolução, uma normativa bem específica dos eventos da APA de Campinas. E eu acho que aí vai dar para dar uma transformação nos ambientes e nos eventos em si. Quer dizer, as casas de eventos podem continuar sim, desde que tenha toda uma parametração diferenciada, né? Então, isso aí a gente vai entrar numa discussão com a Seclimas, eu acredito que a gente vai sim chegar num bom senso, tá bom? Eu acho que é fazer a comunicação, Cláudia, eles têm noção sim, é só cumprir o que está escrito no decreto e no alvará, eles têm conhecimento sim, né? Mas seria mais a restrição, porque quando a gente fala de não descaracterizar o rural, e você tem um evento que não tem nada a ver com a área rural, com o campo, realmente esse evento não deveria acontecer. Então, a gente teria que estar fazendo essa seletividade sobre o tipo de evento. É isso que eu acho que isso consta no plano de manejo, só que a gente realmente não deu a devida importância para isso. É isso. Vamos lapidar melhor esse assunto. É isso. Tá certo. Obrigada. De nada. Então, vamos dando sequência na nossa pauta. Então, como houve a inversão de pauta, agora é a pauta de 4, que é a votação da ata da reunião ordinária de 31 de março de 2026. Foi enviada por e-mails para todos os conselheiros, né, Carlos? Tem alguns conselheiros que estão reclamando que não receberam os e-mails. Todos os conselheiros receberam os e-mails da ata? Não recebi. Não. Assim como os outros também não. Eu recebi o meu há pouco tempo. Então, geralmente a gente vota a não leitura da ata. Então, Carlos, gostaria que você, por gentileza, fizesse a leitura da ata para que os conselheiros, para a gente pôr em votação a ata da reunião ordinária de 31 de março, por gentileza, de 26. Presidente, só uma sugestão. Como o texto é bem extenso, a gente pode remeter o e-mail com o material da ata e que eles se manifestem de forma eletrônica,
Assim a gente poupa um pouco o tempo da reunião também. Tem umas 5 páginas a ata. Só uma sugestão, a não ser que o conselho prefira que faça a leitura. Vou colocar em votação, então, se os conselheiros acatam a sugestão do Carlos, permaneça como estão. Caso contrário, a gente faça a leitura da ata. Não havendo manifestação, então será enviada novamente a ata para vocês. Os conselheiros poderão se manifestar eletronicamente. Então, na sequência, então, a apresentação dos avanços do CT de Comunicação e Educação Ambiental. O Vogel não está presente e o nosso conselheiro Daniel vai fazer, correto? Positivo, secretário, obrigado. Isso mesmo, deixa eu abrir minha câmera aqui. Eu acho que no nosso último encontro, né, o Vogel, ele muito claramente trouxe aí informações sobre a nossa Câmara Técnica de Educomunicação. Normalmente a gente vê a Câmara de Protocolos, né, sempre trabalhando nas nossas reuniões, então a gente tivemos uma inveja positiva e estamos trabalhando bastante também, tá? Vale relembrar que os membros dessa Câmara são o Luiz Vogel, o Daniel Coldri, o Mário Luiz, o Ricardo Lima, o Tomás Zurita e a Tereza Penteado, né? E mesmo o Vogel tendo apresentado na semana passada, eu reforço aqui com vocês que os principais pilares que a gente vem trabalhando nessa Câmara Técnica de Educomunicação é a comunicação visual e a presença territorial da nossa APA, né? A parte educacional, então, a educação ambiental para moradores e frequentadores da nossa APA, e também uma atuação dentro das escolas, né, um programa educacional para as escolas. Nós derivamos em várias ações esse planejamento, né, sendo que algumas dessas ações já avançaram bastante, né, e uma forma da gente se organizar foi que nós criamos essas tarefas, delegamos responsáveis dentro da Câmara e colocamos prazo para que as entregas fossem acontecer de forma modular. Dos itens que mais avançaram, 2 se destacam. O primeiro é a cartilha para as escolas, que foi elaborada, inclusive, pela equipe técnica da Seclimas, ok? E a gente tem uma meta inicial de conseguir aproximadamente 300 tiragens. Eu tenho a cartilha aqui, não sei se a gente tem espaço e tempo para compartilhar com vocês, ou se depois é o caso de enviar por e-mail o link para tentar poupar o tempo de todos. E a segunda tarefa que a gente avançou bastante, a gente está nesse momento em fase final de orçamento e organização dos documentos técnicos referente aos portais e às placas de sinalização, que vão fazer parte daquele pilar de identificação e presença territorial, né? A gente tem uma meta de 6 portais, então tem todo um termo de referência que faz toda a descrição detalhada de qual material usar, de qual dimensões, né? Então a gente tem conversado com alguns fornecedores e a gente já tem orçamentos, então a gente está avançando bastante. Então acho que o que eu tinha para falar hoje para vocês em relação à atualização das nossas demandas, basicamente é isso. Tá bom, pessoal? Obrigado. Parabéns, Daniel, pela dedicação aí de vocês, de todos os membros aí do CT de Comunicação. Obrigado, secretário. Bom trabalho. Só assim, com a participação de todos, numa política construtiva, a gente vai conseguir ter uma APA, inclusive, mais preservada, superando todos esses desencontros que tem, como acabou de ter essa discussão com relação ao Parede Cloud. O item 6, que é a vistoria da nascente do Gargantilha, então, vai ser apresentado pelo Vogel. O Vogel teve uma outra agenda hoje, ele não pôde participar, então vai ser apresentado na próxima reunião, ok? Então, gostaria de colocar agora os demais assuntos de interesse dos conselhos. Secretário, só um minutinho. Então, ele vai apresentar para a gente. Então, a gente suspende, por enquanto,
a vinda sua aqui, que você falou para... Não suspende. Tá, então, Tá. gostaria de ver essa possibilidade quarta-feira que vem. Tá bom. Se você puder ver a agenda sua com o Vogel, e daí entrar em contato, a gente vai conversando a respeito. Eu só não consigo falar o certinho para você agora, como eu tô sem a agenda aqui, mas Não, amanhã tá na bom. primeira hora a gente te passa o horário. Tá tudo certinho. joia. Tá joia, Tá bom? então. Combinado. Obrigado. De nada. Mais alguns assuntos de interesse do Conselho? Carlos? Nenhum inscrito, secretário. Não tendo mais nenhum inscrito, então, exauridas as nossas pautas, eu declaro encerrada a nossa reunião do Congeapa Campinas. Agradeço a todos os conselheiros pela participação. Muito obrigado a todos, que tenhamos aí um bom resto de semana aí, tá bom? Que tenhamos um feriado aí também, né? Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, boa noite. Boa noite, pessoal. Um abraço, boa noite. Boa noite. Obrigado, Boa boa noite. noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Bom feriado. Boa noite.